Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática para você ter sucesso no Enem. Vamos lá? Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes. Uma delas tem 40 hectares, com uma produtividade, com uma maior produtividade, e a outra tem 120 hectares, com uma menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em toneladas e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar a sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, ele pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Qual a área que ele precisa comprar? Bom, vamos tirar os dados do problema, né? Uma vez lido, entendido, pelo menos compreendido uma ideia geral, nós temos um problema envolvendo o conceito de área, mas não necessariamente um conceito geométrico da área, né? Aqui é a área envolvendo o conceito dentro de produtividade. Ele explica o que é a produtividade, ele dá a definição da razão aqui e fala que o sítio tem duas partes. Então, vamos pensar na parte 1. A parte 1 do problema, que seria a primeira área aqui tem 40 hectares, H, e a parte 2, ele fala que ela tem 120 hectares. As duas informações que nós temos, na verdade, as áreas das duas partes, da 1 e da 2. Existe uma parte 3, que é exatamente a pergunta do problema. O que é que ele vai ter que comprar de área para ser anexado nesse sítio, para que ele obtenha a produtividade que ele está desejando, tá? Bem, na verdade, para obter a produção que ele está desejando. Existe uma diferença entre produtividade e produção, que é exatamente a definição aqui, ó. Ele diz que a produtividade, vamos colocar aqui, ó, produtividade é uma razão. Uma razão é uma divisão entre dois valores. A razão é entre a produção e a área. Ele deu a definição. Aqui, eu vou simplesmente criar incógnitas para facilitar a maneira de trabalhar com isso. Eu vou chamar de produtividade um fator K. Eu vou dizer que a produção é o P, dividido, então, pelo valor da área, que é A. Então, K é a nossa produtividade, que é a razão, a divisão entre a produção daquela área, dividido exatamente pelo valor da área. E aí a gente consegue definir, então, as produtividades ou as produções para as regiões diferentes. Ele ainda dá uma informação aqui, sabe-se que a área de 40 hectares, que é a primeira área, tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra, que é a de 120 hectares. Então, ele está falando da produtividade. Eu posso dizer, então, que o K da região 1, que é a produtividade da região 1, da de 40, é 2,5 vezes a produtividade da região 2, do K2. Ele dá aqui, na verdade, uma relação entre o K1 e o K2. Por quê? Porque nós vamos precisar equacionar o problema aqui. Na verdade, esse é um problema que envolve o conceito de proporcionalidade, de razão, de área, de tudo isso, mas é um problema que você vai resolver matematicamente fazendo uma equação. Nós vamos ter que equacionar o que acontece. E qual é a condição para nós entendermos que é uma equação? Quando ele diz que quer aumentar a produção em 15%. Então, quer dizer que existe uma produção inicial, existe uma produção final, existe uma relação entre elas, e ele quer alterar essa produção de acordo com uma relação numérica e matemática. Como ele quer dizer que no final, depois ele anexar a outra região, ele passe a ter 15% a mais de produção, então a gente pode dizer que a produção depois dele anexar essa terra, ela deve ser 15% a mais, ou seja, 1,15, né? Uma vez inteira mais 15%, que é 0,15, da produção de antes. Produção depois tem que ser 1,15 da produção de antes. Esse antes e depois é só para eu simplificar o meu raciocínio, para entender o que eu tenho que fazer. Então, eu preciso saber qual é a produção de antes e qual é a produção de depois, para a gente poder substituir aqui. E qual é a produção de antes? Antes, a gente tem a produção respectiva a duas partes. Como que a gente calcula a produção? Se nós pegarmos aqui da relação dada por ele,
A produção é o pezinho. Se nós isolarmos a produção, ela é a produtividade vezes a área. Então, agora, para saber qual é a produção da região 1, eu pego a produtividade da região 1 e multiplico pela área da região 1. E faço isso para cada uma das partes, tá? É importante pensar que no depois, né, a gente tem a produtividade das 3 regiões. E antes a gente tem a produtividade só das 2 primeiras, ok? Então, o que vai ser a minha produção depois de ter adquirido a terceira parte? Nós vamos ter a produção da primeira parte. A produção da primeira parte é a produtividade K1 vezes a área 1, que é de 40. Eu vou ter a produtividade da parte 2, que é a produção da parte 2, que é a produtividade da parte 2, que é o K2, vezes a área da região 2, que é 120. E vou ter também a produtividade da região 3 vezes a área da região 3. Isso é o que vai acontecer de produção depois de eu ter adquirido a terceira região, a terceira área, que é exatamente a pergunta. A pergunta do problema está aqui, na área 3, essa é a pergunta. Isso tem que ser 1,15 da produção que acontecia antes, só que antes de adquirir a terceira parte, eu só tinha a produção da primeira e da segunda. A produção da primeira e da segunda é a produtividade da 1 vezes 40, mais a produtividade da 2 vezes 120. Bom, se olharmos aqui, nós temos várias incógnitas, né? E uma única equação. A gente tem que dar conta de ficar com uma única incógnita para resolver essa equação. Então, vamos lá. Tudo que é K1 pode ser substituído por 2,5 K2, que ele deu essa relação. Então, esse K1 pode ser substituído, vai ficar em função de K2. Essa expressão já estaria em função de K2. Aqui, esse K1 pode ser transformado para K2, porque existe a relação, e o K2 está ok. O K3 é a produtividade da terceira região. Ele fala que pretende comprar uma terceira parte, né, da fazenda vizinha, que tenha a mesma produtividade da região de 120. A de 120 é a 2. Então, na verdade, aqui a região 3 vai ter uma produtividade igual à do K2. Eu posso substituir esse K3 por K2, porque é a mesma produtividade da região 2, porque essa é a condição do problema. Então, substituindo o K1, é 2,5 vezes o K2 vezes o 40. Aqui vai manter 120 vezes o K2. Aqui vamos trocar, então vai ficar o A3 vezes o K2. E no segundo membro nós temos 1,15 que multiplica. O K1 é 2,5 vezes o K2, isso ainda multiplicado pelo 40, mais 120 vezes o K2. E agora sim, eu tenho a minha expressão toda, ó, K2, K2, aqui é K2, eu pus um A2, deixa eu corrigir aqui, peraí. Aqui é o K2, é a área vezes a produtividade. Enquanto a gente fala, escreve, a gente vai colocando umas coisas meio trocadas. Todo mundo está em função de K2. Então agora, fica só a nossa incógnita A3 para ser calculada em função de K2. E já já a gente vai ver que vai ser possível eliminar esse K2, tá? Então aqui, multiplicando. 2 vezes e meia vezes o 40, isso dá 100 vezes o K2, mais 120 o K2, mais a minha área 3, que é a pergunta do problema, vezes o K2. No segundo membro, 1,15 vezes esse primeiro termo todo. É 2,5 vezes o 40 vezes o 1,15. O 2,5 vezes o 40, a gente só sabe que vai dar 100, vezes 1,15, isso aqui vai dar 115. K2. Depois, o 120 vezes o 1,15, isso vai dar 138 K2, já fazendo todas as distributivas aqui. E agora a gente pode perceber que eu tenho, na verdade já dava para perceber antes, mas aqui está mais simples, porque ainda tinha distributivas para fazer. A gente tem, na verdade, todos os termos aqui sendo multiplicados por K2. Isso é a produtividade. A gente sabe que a produtividade não é zero, senão não estaria produzindo nada. Então, eu posso dividir essa expressão inteira por K2, que eu não estou dividindo por zero, com certeza. Então, eu posso simplificar essa expressão. Vou ter uma equação equivalente à dada, em que ela não depende mais desse termo K2. Simplificando, então, dividindo todo mundo por K2, ele vai eliminar e a gente vai ficar só com a incógnita do A3, que é a área da terceira região, que é a pergunta do problema.
Então, somando aqui no primeiro membro, fica 100 mais 120 vão dar 220, mais a área 3. Isso é igual ao 115 mais o 138, vão dar 253. E aí, a área da terceira região que eu devo comprar para que eu tenha a produção aumentada em 15% é a diferença entre esses dois valores, que vai dar exatamente 33 hectares a área a ser comprada para obter todas as condições do problema, certo? Um problema, então, que você tinha que enxergar qual era a condição, entender que essa condição ia levar a um equacionamento, uma equação de primeiro grau, no caso, e para montar essa equação nós tínhamos que utilizar a relação da produtividade que ele deu a definição no enunciado. Sim? Sucesso para vocês, bons estudos, continue assistindo às aulas, ative o sininho lá no canal para que você possa receber todos os dias vídeos novos, certo? Um abraço, até mais.